Atenção, Bolsonaro acabou de dizer essa. Ele vai entregar provas na semana que vem de que Aécio Neves ganhou as eleições de 2014. De novo isso? Semana que vem ele vai entregar. Era para ter sido essa semana, né? Teve algum problema. Toda semana isso. O próprio Aécio Neves, né? O próprio Aécio Neves precisa ser convencido disso, né? Porque o Aécio Neves mesmo falou que não, né? Pois é, cara. Ele tá insistindo nessa história ainda. Ele quer o tal do voto impresso auditável. Não desiste. Apesar que ontem, ele disse que se não tiver o voto impresso auditável, ele até desiste de concorrer em 2022. Olha o Bolsonaro dando ideia aí, gente. É sempre bom lembrar que a gente tem um movimento acontecendo agora em relação ao Aécio e PSDB, mas é bom sempre entender que é o seguinte: o Aécio Neves estava na comissão da PEC pelo voto impresso e ele estava defendendo que se tivesse uma porcentagem das urnas com a impressão do voto. Quando a gente fala voto impresso, todo mundo acho que sabe já, porque a gente já falou em vários programas, não é que você vai imprimir seu voto e levar para casa, mas a proposta é de você ter a impressão e a impressão fica lá para que possa bater, para confrontar com a urna. O Aécio Neves estava estava na comissão e estava defendendo que uma parte das urnas tivesse a impressão do voto. O Aécio Neves, em 2014, não sei se todo mundo vai lembrar, ele pediu a recontagem dos votos. Ele pediu uma auditoria. Então, é bom a gente falar isso porque os votos da urna eletrônica, eles são auditáveis. Essa história Sim. Isso não é nenhuma novidade, né? O que o Bolsonaro está pedindo, voto impresso auditável. Os votos já são auditáveis. E isso aconteceu em 2014. Vocês acham que isso foi grave? O quanto foi grave para a nossa democracia esse episódio, essa não aceitação da vitória da Dilma e o PSDB e o Aécio foram lá e pediram a recontagem? Isso deixou feridas na nossa democracia ou isso passou? Isso culminou na queda da Dilma, Isso foi uma das estratégias, mas é bom deixar claro para os ouvintes que naquela ocasião houve inclusive uma gravação que depois foi trazida, né, para a sociedade depois de investigações, em que o Aécio Neves fala a respeito desse episódio. Ele está comentando com os irmãos, né, o Joesley, os irmãos Batista, né, em que ele diz claramente qual foi a intenção dele, porque ele havia feito esse pedido e aí depois de um tempo, e logicamente não foi atendido de imediato, depois de um tempo ele fala: olha, agora o pessoal está querendo que eu dê continuidade a isso, mas eu vou usar as palavras dele, pedindo licença aí para os ouvintes. Ele disse: mas eu só queria encher o saco do PT. A intenção dele. Então ele deixou bem claro isso nessa gravação, que é bom deixar também muito claro aqui também. É uma gravação que ela foi tornada pública em função de uma investigação. Então é uma conversa dele com o interlocutor dizendo claramente isso. Eu só queria encher o saco. Por isso coloquei essa situação toda de dúvida em torno da votação. Então, até o próprio Aécio Neves sabia disso. É muito importante que o ouvinte tenha clareza também sobre uma questão. O Bolsonaro, ele não tem um interesse direto em trazer lisura para as eleições. Nós tivemos agora, ontem, né, depois de 45 dias, a definição das eleições com a Fujimori no Peru. Então, foram 45 dias que eles ficaram bagunçando o processo eleitoral, em que nós não ficamos sabendo quem era, nós, que eu falo o Brasil, mas o próprio país deles, né? Eles não ficaram sabendo quem era o presidente nesse período, porque o tempo todo foi colocado a situação de fraude em cima das eleições, digamos bem claro também, voto impresso. E o Bolsonaro, o interesse dele não é nem trazer lisura para as eleições, nem tampouco instituir ou não o voto impresso. O que ele quer é ter uma ferramenta para tumultuar as eleições. Esse é o ponto. É somente isso que o Bolsonaro quer. Isso tem que ficar claro para a sociedade. Porque, independente do voto ser impresso ou não, se ele perder as eleições, o que ele vai fazer é tumultuar as eleições. E
A situação ficou mais acalorada depois que ele começou a receber as pesquisas e agora, recentemente, a última pesquisa que saiu, ele perde em todos os cenários para todos os candidatos. Ele perde pro Dória, ele perde pro Ciro, ele perde também, logicamente, para o Lula. Então, ele simplesmente está percebendo que ele precisa ter uma ferramenta para cair atirando, que foi o que aconteceu com o Trump, que é uma situação que parece uma regra entre aqueles que, na verdade, já não defendem tanto a democracia e as bases, né, os pilares da democracia. Então, o que ele quer, na verdade, é ter mais uma condição de tumultuar a eleição. Porque se você tiver um voto impresso, se realmente nós tivermos uma situação como essa, independente do resultado, ele vai pedir a recontagem. Pedindo a recontagem, nós podemos ter problemas, porque um papel daquele, você pode sumir com um papel daquele, pode ter algum problema, é muito mais fácil você fraudar aqueles papéis numa recontagem, e aí acabou. Independente de qualquer situação, vai haver uma diferença entre os papéis e a apuração eletrônica. Então isso vai colocar em dúvida as eleições, porque o que ele quer é isso, na verdade ele quer tumultuar. Então o objetivo não é lisura de eleições, é tumultuar as eleições para que ele possa cair atirando. Então isso tem que ficar claro, a gente tem que saber disso com clareza. Isabela, concorda? Concordo, acho que o Clayson falou muito bem sobre o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer, eu participei de um podcast com a Renata Lopretti no assunto e até comentei sobre o voto impresso, falando que o Bolsonaro está criando uma pólice de seguro. Então, caso ele perca, ele pode ir lá e dizer que não perdeu. A gente já viu esse filme, o Donald Trump fez isso, a gente viu isso em vários países, isso está acontecendo recorrentemente. Sobre o Aécio Neves, acho que a posição do Aécio Neves, quando perde a eleição em 2014, é uma das situações mais tristes, mais graves, mais destruidoras que a gente tem na democracia brasileira após 88. É de uma gravidade enorme isso. E Bolsonaro, o Clayson comentou que se não fosse isso, a Dilma não teria caído. Eu vou além. Se não fosse isso, talvez Bolsonaro não tivesse sido eleito. Porque Bolsonaro se elege em um sistema em que as pessoas estão descrentes da política, um cenário de devastação política, uma devastação, a destruição do sistema político, da crença na democracia. Então, o que a Aécio fez foi tão grave que eu acho que ele, como se fosse um efeito dominó, ele empurra a primeira peça que traz a gente, no cenário que a gente tem hoje, as pessoas não acreditarem na democracia. Então, eu acho muito grave. Eu acho que uma das coisas gravíssimas assim, que a gente tem terrível e com consequências até hoje. Essa gravidade que você coloca vem do fato de isso ter sido um ataque frontal direto à instituição das eleições, é isso? Exato, porque a gente vê isso muito como um ataque à própria Dilma, que ganhou a eleição, ou um ataque ao Partido dos Trabalhadores, e não é isso. Por quê? Porque Aécio Neves ele faz o seguinte movimento, ele avança dizendo que a eleição foi fraudada, coloca em questão, pede auditoria, até aí ele tem direito de pedir o partido e ele tem o direito de pedir auditoria. Mas o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele faz uma espécie de jogo duplo. Para as suas bases, para as pessoas, para os militantes, ele diz assim, a eleição foi fraudada. Na frente das câmeras, de uma maneira mais formal, ele diz, não, eu quero auditoria. Então, o que ele faz? Ele começa a alimentar esses grupos que são grupos antidemocráticos. Esses grupos antidemocráticos passam a ser alimentados e depois esses mesmos grupos vão apoiar a campanha do Bolsonaro. Então, a gente tinha um movimento de rua que começa a dizer as eleições foram fraudadas, a gente passa a ter gente dizendo a gente quer o impeachment porque as eleições foram fraudadas. Então, ele vai alimentando um monstro. Depois, quando esse monstro se tornou agora, a ponto da gente ter manifestações antidemocráticas na frente do Supremo, da Suprema Corte, aí agora a Aécio recua e diz assim, não fui eu que fiz isso, né? Eu não sou responsável por isso. Mas Sobre essa questão de alegar fraude nas eleições, é curioso, né, que a eleição de 2014 teve fraude, a de 2018 não. A grande verdade.